Oi, seja bem-vindo e seja bem-vindo ao nosso canal Auto Agora com BR. Muito bom ter você aqui junto com a gente, porque hoje eu mostro para você o Fiat Fastback Audace, a versão intermediária do SUV Coupé da Fiat, que chegou no mercado nacional. Primeiro ele foi apresentado como um carro conceito no Salão do Automóvel de São Paulo de 2016. E aí, trabalharam esse carro para ser o que você vai conhecer agora no nosso canal. E não esqueça, dá seu like para a gente, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que tiver novidades e também se inscreva no canal para conhecer tudo aquilo que acontece de melhor no setor do automóvel. Vamos lá, vamos comigo então no Fiat Fastback Audace. O Fiat Fastback é o primeiro SUV Coupé que a Fiat fabrica aqui no Brasil. Ele foi apresentado em 2016 no Salão do Automóvel, aqui de São Paulo, como um carro conceito. Por isso, ele tem linhas assim muito modernas. Vou mostrar para você como é que é o desenho da frente. Começando então, você começa a observar pelo para-brisa. Você percebe que ele é bem inclinado. Aí vindo aqui para a região do capô, ele tem os vincos acentuados aqui nessa parte. Depois então uma divisão que é exatamente onde você abre o capô. Aí vindo aqui para a parte frontal, literalmente, nós temos então os faróis que tem assinatura em LED, o farol também em LED, e para ligar um farol no outro, exatamente esse friso cromado aqui que liga um farol no outro. Depois então a grade estilo colmeia, com o grande Fiat no centro. Aí abaixo, o para-choque, que é na mesma cor da carroceria na parte de cima. Essas entradas de ar aqui, olha, que estão colocadas nas extremidades do para-choque para dar aquele visual esportivo. Depois, então, embaixo temos mais uma grade que também está na cor preta para reforçar ainda mais o visual esportivo. E essa parte aqui, que lembra aqueles apêndices aerodinâmicos que você encontra em carro de corrida, com uma faixa, um friso também cromado, ligando uma parte na outra. É a avaliação do Fiat Fastback Audace que mostramos para você no canal Auto Agora com BR, mostrar o desenho da lateral do SUV Coupé da Fiat, que é fabricado aqui no Brasil. Começando pelo desenho aqui da parte do paralama, onde você tem o farol, que ele invade o paralama, e inclusive aquele friso que serve para ligar um farol no outro, ele também está invadindo o paralama aqui dianteiro. Depois, então, temos a caixa de roda com essas molduras. As rodas, eles têm aí, são de 17 polegadas diamantadas, com pneus 205/50 R17. Seguindo, detalhe do retrovisor, que tem a parte de cima na mesma cor da carroceria e a base dele na cor preta. Esse retrovisor tem a lâmpada indicadora também em LED. Aí vamos para a área envidraçada, que é grande. Na coluna das portas você tem adesivos pretos, que é para funcionar naquele visual mais esportivo. Depois, então, na base da área envidraçada, na parte de baixo, você tem ali um friso cromado. As maçanetas são na mesma cor da carroceria e o grande detalhe do Fiat Fastback, o porquê que ele se chama Fiat Fastback, exatamente por causa dessa caída do teto, fazendo, então, uma alusão aos modelos Coupé, porque o Coupé original, ele é de 2 portas, né? Mas as fabricantes de automóveis, as fabricantes de veículos, começaram a utilizar esse tipo de carroceria nos SUVs e passaram a chamar de SUV Coupé. Então aquela caída do teto é exatamente o que inspirou o nome de Fiat Fastback. Depois, então, a lanterna traseira, ela sai lá da parte traseira e invade o paralama na parte aqui de trás. E as dimensões do Fiat Fastback Audace que estamos mostrando para você no canal Auto Agora com BR, vou falar já. Comprimento dele, 4,4 metros. Largura, 1,7.
A altura do veículo, 1,5 metros. A distância entre os eixos, que é o que determina o espaço interno, 2,5 metros. Nós temos aí, por se tratar de um SUV, ele tem um ângulo de entrada de 20,3 graus e um ângulo de saída de 24,2 graus. O vão livre entre eixo do solo é de 217 milímetros e a altura mínima do solo do Fiat Fastback é de 192 milímetros, ou seja, é um SUV coupé, o Fiat Fastback, que tem um bom espaço interno que eu vou te mostrar depois. E o desenho da traseira do Fiat Fastback que estamos mostrando para você aqui na avaliação do canal Auto Agora com BR também segue as linhas de modernidade. Começando a observar pelo teto, você vê que ele tem ali em cima a antena estilo barbatana de tubarão. É uma antena robusta, porque esse carro tem o Wi-Fi nativo e o sinal do Wi-Fi, o sinal de caso de celular, né, para que você tenha o Wi-Fi lá dentro, também é captado por essa antena. Depois então você observa o vidro, que ele é bem inclinado, e um detalhe, não tem limpador aqui no vidro traseiro. Depois então a tampa do porta-malas é ressaltada. E aí eu chamo a atenção para você do símbolo da Fiat, que está bem no centro. As lanternas, elas são em LED e invadem a tampa. Ela faz aqui esse desenho saindo do paralama traseiro e vindo aqui para a tampa do porta-malas, tanto de um lado como do outro. Desse lado aqui, nós temos a inscrição Fastback. Depois, então, na parte de baixo da tampa do porta-malas, a inscrição Audace Turbo 200, já que este carro tem o motor T200. O para-choque é totalmente diferente do que encontramos no para-choque dianteiro, ou seja, ele é totalmente escurecido, com um friso cromado no centro. Temos os refletores nas duas extremidades. Aqui embaixo, uma simulação do que seria uma saída de escapamento e também esta parte do para-choque que ela inclina para a parte de baixo do carro. E uma das grandes qualidades do Fiat Audace Fastback que eu vou mostrar para você agora é exatamente a capacidade do porta-malas. Eu, por exemplo, achei sensacional. Para abrir o porta-malas, você tendo aqui o sensor, que é o sensor que quando você está próximo do carro você consegue ligar e também fazer uma série de utilidades. Você apertando duas vezes aqui no símbolo do porta-malas, ele vai abrir, do jeito que abriu agora. Depois, então, aqui você tem, então, a principal qualidade do Fiat Fastback. Sabe quanto tem de espaço aqui, sem rebater os bancos? São 600 litros de capacidade. Isso mesmo. 600 litros de capacidade no porta-malas do Fiat Fastback. Você precisa de mais espaço? Pois bem, os bancos rebatem 60-40. Você pode rebater só a parte maior ou então só a parte menor. E se precisar, você pode rebater totalmente. Aí, sabe quanto é que fica essa capacidade? 1.087 litros. Vou repetir. 1.087 litros a capacidade do porta-malas do Fiat Fastback com todos os bancos rebatidos. É ou não é uma boa capacidade? E aqui o coração do Fiat Fastback Audace, nada mais nada menos do que o motor. Esse motor é o motor que eles chamam de T200, ou seja, Turbo 200, 125 com gasolina. O torque é de 20,4 kg ou 200 Nm, por isso que ele tem essa denominação de T200. E aí, esse torque está disponível, tanto faz se você abastecer ele com gasolina ou com etanol. O câmbio que trabalha com esse motor é um câmbio automático CVT que simula 7 marchas e você tem a opção de fazer a troca manual no volante ou então na alavanca. Esse é um dos motores mais modernos que o grupo Stellantis tem no mundo e é fabricado no Brasil
na unidade da Fiat lá em Betim, Minas Gerais. Então ele traz algumas soluções, como por exemplo a vareta do óleo que está colocada na tampa. Você abre a tampa do bocal de abastecimento do óleo e a vareta está lá. Já que falamos em óleo, sempre é bom lembrar para você que vai ter um carro com motor turbo ou um carro que o motor não seja turbo, nos dias de hoje preste muita atenção na hora que você vai fazer a troca do óleo e utilize só o óleo recomendado, na especificação recomendada, que é para não ter problema. Outros detalhes também que você precisa ficar atento em termos de manutenção. Líquido de arrefecimento. Você vai verificar se você tem que utilizar só o líquido ou se você precisa misturar com água. E se for misturar com água, não esquece, utilize água desmineralizada. Outro detalhe também, fluido do freio. Use sempre o DOT recomendado. Nada de mudar, tá certo? E uma outra dica também para você. Sabe o reservatório que você utiliza a água para limpar o para-brisa? Pois bem, nunca coloque detergente de cozinha lá dentro. Sabe por quê? O detergente de cozinha, ele tem a capacidade de estragar a palheta. Utilize para limpar um produto que seja específico. Então aqui os detalhes do motor T200 que está colocado no Fiat Fastback Audace, que estamos mostrando a avaliação para você no canal Autoagora com BR. Interior do Fiat Fastback, o primeiro SUV coupé que a Fiat fabrica aqui no Brasil. Já vou começar ligando o carro. Essa versão Audace, ela não tem a tradicional chave, você tem o sensor de proximidade e o botão de Start e Stop do motor. Vamos lá. Aqui nós temos um painel que ele é de plástico. Essa parte do painel aqui é plástico, né? Totalmente de plástico. Depois então vindo pro quadro de instrumentos, ele mistura informações analógicas com informações digitais. Você tem o velocímetro e o contagiros, que são analógicos. No centro, uma tela de TFT que te mostra não só a velocidade, mas também as informações do computador de bordo, que são várias que você consegue obter nessa tela que está no centro. O volante é revestido em couro, é um volante multifuncional, onde você tem aqui do lado esquerdo, no raio do lado esquerdo, você puxa as informações do computador de bordo e também você tem condições de atender o celular quando o smartphone, o celular, está pareado pelo multimídia, você tem condições de atender utilizando a tecla e também usar comando de voz. Depois então aqui do lado direito, você tem os comandos do controlador de velocidade, que popularmente também é conhecido como piloto automático, mas não é um piloto automático, porque ele não faz o carro dirigir sozinho, tá? Então você tem os comandos para o controlador de velocidade que estão desse lado. A tecla Sport, que é o que faz o carro ter um desempenho melhor, um desempenho mais firme, mais esportivo, literalmente. Esse volante, ele tem ajuste só de altura, não tem ajuste de profundidade. Depois, então, temos a tela do multimídia. Nesse caso aqui, é uma tela de 10 polegadas que é opcional. Nessa versão Audace, o original ele vem com tela de multimídia, só que é uma tela de 8,4 polegadas. Depois, então, temos as saídas do ar-condicionado e aqui vários comandos, como por exemplo o volume, ou você ligar ou desligar o rádio, ou até o multimídia. Você até tem a opção de desligar a tela do multimídia por esse comando aqui. Aqui embaixo, o sistema que não é um 4x4, mas ele te ajuda você a passar por terrenos, por exemplo, de pedra ou de barro. E ele funciona aí uma média de até 20 km por hora. Depois disso, ele é desativado. Depois, então, o controlador que mostra para você se você está na faixa ou não, você também pode desativar por aqui.
sistema de ar-condicionado totalmente digital que você comanda da seguinte maneira, um comando só, tanto para a temperatura como para a ventilação. Então, da maneira que está aqui, você está controlando a ventilação. Para você controlar a temperatura, é só dar um toque. Aí ele muda, olha, passa para ser uma cor azul e uma cor vermelha. O azul, você está baixando a temperatura. Conforme você vai virando para o lado vermelho, ele está aumentando a temperatura. Então o comando é bem simples do ar-condicionado colocado aqui, tá? Aqui embaixo nós temos o sistema para você carregar o celular sem a necessidade de cabo. É o sistema wireless que você carrega o celular sem a necessidade de cabo, desde que o seu celular tenha esse sistema, tá certo? E um detalhe, aqui embaixo sai ventilação do ar-condicionado, que é exatamente para manter o celular numa temperatura adequada, porque quando você coloca para carregar nesse carregador sem fio, normalmente a tendência é o celular esquentar. E aqui você tem então uma saída de ar-condicionado para que você tenha condições de resfriar esse celular. Na tela do multimídia do Fiat Fastback, estamos mostrando para você aqui no canal AutoAgora.com.br, lembrando que essa é a versão Audácia, a versão intermediária, você tem várias configurações que você pode utilizar aqui no carro, como por exemplo o ar-condicionado. Eu já mostrei para você que você pode mudar a temperatura e a ventilação através desse comando que está aqui embaixo, mas também pode ser feito pela tela do multimídia. Você pode, por exemplo, a um toque, baixar a temperatura ou aumentar a temperatura de acordo com a sua necessidade. Além disso, você tem condições de controlar para onde está indo a ventilação, por exemplo, para cima e para baixo, só para baixo, a ventilação para baixo ligando o desembaçador, você pode ligar só o desembaçador, enfim, tudo isso você faz aqui pelo multimídia. Outros apps, são vários deles que estão colocados aqui, como por exemplo o Wi-Fi nativo. Esse carro ele tem um Wi-Fi nativo 4G, onde você pode parear o seu celular no Wi-Fi. Ele também espelha Android Auto e Apple CarPlay. Porém, para você utilizar o Android Auto e o Apple CarPlay sem a necessidade de conectar um cabo, espelhando sem o cabo, o que é que vai acontecer? Você deixa de utilizar o Wi-Fi nativo. Por quê? Porque o sinal, onde é captado e transmitido o sinal de Wi-Fi pelo celular, o Android Auto ou Apple CarPlay, ele vai utilizar esse sinal para espelhar aqui no multimídia. E aí o que acontece? Ele deixa de captar o Wi-Fi nativo. Então, nesse caso, se você estiver espelhando sem o cabo, você vai ter que usar o teu pacote de dados do celular para navegar na internet. Além disso, ele também tem o GPS nativo. Isso mesmo, Fiat Fastback, ele tem GPS nativo. Não há necessidade de você utilizar o GPS do seu celular. Mas se precisar, se você quiser, se você preferir, também pode utilizar. Depois, então, voltando ao que tem aqui dentro, a alavanca de câmbio, ela é de material sensível ao toque, um material emborrachado. Depois, então, nessa coifa, o Fiat Flag. Essa alavanca, se você colocar ela, por exemplo, para esse lado aqui, você passa a utilizar o sistema de troca de marchas manuais. Para baixo, você tem marcha para cima, conforme você coloca para baixo, você aumenta a marcha, e quando você coloca para cima, você diminui a marcha. Isso está indicado aqui no sinal mais e no sinal menos. E também, quando você coloca na posição manual, você pode fazer a troca das marchas pelas borboletas que estão colocadas aqui atrás do volante. O sistema Hold, que é aquele sistema que quando você para o carro, ele para, você não precisa ter a necessidade de ficar segurando o freio. Depois, então, quando você volta a acelerar, ele, então, no caso, desativa o freio e você anda normalmente, e também serve como auxílio em rampa. Quando você parou numa rampa, pisou no freio, o hold vai segurar o carro até você pisar no acelerador e voltar, então, a movimentá-lo. Então são esses os detalhes que eu tinha para mostrar para você aqui do interior do Fiat Fastback Audácia, assim. E vale falar também
sobre os bancos, né? Eles são revestidos em couro e o banco do motorista ele tem ajuste de altura e também tem ajuste de profundidade. Porém, não é elétrico, é manual. Então esses são os detalhes que eu mostrei para você do interior do Fiat Fastback Audace, a versão intermediária. Mostrar o espaço interno para quem senta no banco traseiro do Fiat Fastback. E aí eu peço para você prestar atenção, como eu estou entrando, minha estatura 1,78 m. Então quando você pega um carro, um automóvel que tem essa caída do teto, você tem que prestar atenção no espaço que tem para a cabeça de quem senta aqui atrás. Você percebeu? Não precisa abaixar a cabeça, nada, tá? Tem um bom espaço aqui para a cabeça, para minha estatura. Se for uma pessoa com uma estatura maior, aí com certeza vai ter algum problema sim. Mas para minha estatura é um espaço legal da cabeça. Colocar o cinto para você perceber direitinho como é que fica acomodado quem está sentado aqui no banco de trás do Fiat Fastback. O banco está ajustado para minha estatura, o banco do motorista é ajustado para minha estatura, tem um bom espaço aqui para as pernas, não fica muito alta, também não fica muito baixa, tem espaço aqui, por exemplo, se eu quiser cruzar a perna na boa, dá para cruzar a perna sem problema nenhum. Então, para quem senta aqui desse lado e também do lado do passageiro no Fiat Fastback, com 1,78 m, tem um espaço legal. Agora eu vou te mostrar quem senta no meio. Agora, para quem está sentado aqui no meio, no banco de trás, no Fiat Fastback, que estamos mostrando para você nessa avaliação do Auto Agora com BR, realmente, se tiver a minha estatura de 1,78 m ou mais, vai se sentir muito desconfortável. Isso porque, exatamente por causa do túnel central. Ele não é tão avantajado, mas fica incômodo. E também temos aqui nessa parte, que é esse console que tem porta-objetos e tudo mais, as saídas de ar condicionado para quem senta no banco traseiro e também as saídas USB, as portas USB que estão colocadas aqui atrás nesse console. Então realmente ele vai se sentir desconfortável. Então ideal para quem senta aqui no meio, ou uma criança que não tenha necessidade da cadeirinha, ou então alguém que tem uma estatura mais baixa. Agora, para quem está sentado do lado do motorista e sentado do lado do passageiro, com essa minha estatura de 1,78 m, ele vai se sentir confortável sim aqui atrás no Fiat Fastback. Senti então um pouco do desempenho do Fiat Fastback rodando com ele em situação urbana, para você perceber aí como é que é trabalho de suspensão, como é que é sistema de frenagem e também quando tem necessidade de dar uma aceleradinha básica, como é que ele se sai. Já começa aqui passando por uma valeta, lógico que a gente sempre passa devagar, né? Não era uma valeta tão grande, mas enfim, posso te dizer que passou de uma maneira fácil, uma maneira legal, não teve maiores problemas não. Não vai levar em conta aquilo que está sendo mostrado na câmera em termos de balanço, porque a gente não consegue fixar a câmera de uma tal maneira aqui que não vai balançar nada, tá? Aí eu vou fazer essa rotatória aqui e posso te falar sobre a calibragem da direção. É feita de uma maneira bem simples, tá? Ele faz curva aqui, por exemplo, quando você faz a rotatória, fazendo uma outra rotatória aqui. Olha só que legal, tá? Sem maior esforço, sem problema nenhum, muita estabilidade no carro. Aí eu vou pegar uma parte aqui que tem uma pequena descida e vamos frear um pouquinho para sentir. Ó, leve toque no freio, ele começa a parar. E se precisar, de uma vez, ele estanca também, sem ter a necessidade de deixar o motorista preocupado. E olha só que legal, eu tô com o hold acionado, conforme eu estanquei, o carro parou, não se movimentou mais, tá? Vou pisar no acelerador, aí ele volta a se movimentar. Esse sistema do hold, ele é legal também
para quando você, por exemplo, vai pegar uma subida. Você pegando uma subida, o que vai acontecer? Vou usar o mesmo lugar aqui que eu usei para frear descendo, eu vou subir agora. Estou na subida, andando numa boa, tal, não sei o quê. Digamos que tem um semáforo aqui na frente. Parei, o carro estancou. É o hold que está funcionando. Vou voltar a me movimentar, é só tocar no acelerador e ele volta a se movimentar. Então esse sistema é muito legal, muito seguro, não te dá preocupação nenhuma quando você tem que fazer aí alguma situação, por exemplo, de subida ou descida. Falei em termos de direção elétrica, bem ajustada. Vou simular aqui como se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma manobra para encostar entre dois carros. Não tenho dois carros aqui, mas vou fazer essa manobra como se estivesse encostando. Então, parei, o hold está funcionando, vou engatar ré, tem câmera de ré, olha só, de maneira bem simples, bem fácil, eu realizo essa manobra como se estivesse estacionando entre dois carros. Sistema que te ajuda aqui a fazer essas manobras. Ele tem câmera de ré e tem os sensores de estacionamento, inclusive no painel, quando você aciona a ré, além da câmera de ré te mostrar a imagem do que está atrás, no painel o sensor mostra a proximidade que você tem do veículo que está lá atrás. E ele vai te emitindo um sinal sonoro e também visual de como você está se aproximando do veículo que está atrás. Então, é um sistema também muito legal que te ajuda aí nas manobras de estacionamento. E aí, se você precisar dar um pouquinho de pé, mesmo na subida, ele responde muito bem. Então, o carro está muito bem ajustado, está muito legal para você circular com ele na cidade. E aí o que acontece, né? Principalmente para quem tem família, tem criança e tiver a necessidade aí, por exemplo, de fazer uma viagem, alguma coisa desse tipo, final de semana, vai para a chácara, vai para a fazenda, vai para a praia, tem um porta-malas muito espaçoso, mas muito espaçoso mesmo, como eu mostrei para você, que dá para levar bastante coisa. Então é um carro que ficou muito bem ajustado, um visual bem bacana, um visual bem bonito do Fiat Fastback, que tem aquele visual realmente de carro moderno, parece aqueles carros que a gente via aí num tempo não tão distante, né? De veículos que tinham filme de ficção científica. O carro está realmente com um visual bem bacana e muito bem ajustado para você circular com ele no que diz respeito a desempenho de motor. E olha que estamos falando de um motor 1.0 turbo e também em reações e estabilidade. Tenho certeza que você está curioso para saber qual que é o consumo desse motor T200, que é um motor 1.0 turbo flex que a Fiat utiliza no Fiat Fastback, o primeiro SUV coupé que eles fabricam aqui no Brasil, não é mesmo? Então vamos lá. Quando você está com esse carro rodando na cidade, abasteceu ele com gasolina, 11,9 km por litro de consumo na cidade. Aí você troca o combustível, passou ele para utilizar 100% de etanol, então o consumo vai ser de 8,4 km por litro, tudo isso falando de cidade, tá? Aí você vai para a estrada, pegou a família, colocou dentro do carro, que o carro é bem espaçoso, como você pode perceber, né? Encheu o porta-mala de mala, que o porta-malas também é espaçoso, e vai para a estrada, vai viajar. Se você vai viajar na estrada, na rodovia com gasolina, o consumo dele vai ser de 14,6 km por litro. Ah não, você prefere o etanol? O etanol é um pouquinho mais barato, faz com que o carro tenha um desempenho até um pouquinho melhor, aquela coisa toda. Beleza, tudo bem.
Aí o seu consumo, o consumo dele na rodovia com etanol vai ser de 10,2 km por litro. Esse é o consumo do Fiat Fastback. E aqui nos vídeos que nós fazemos no canal Autoagora com BR, nas postagens que eu faço no site autoagora.com.br, das avaliações dos carros que a gente avalia aí durante todo esse tempo, o que acontece? A gente aproveita também para fazer a nossa média de consumo, aquilo que é mostrado no computador de bordo. Por quê? Lógico, todo o sistema aí que é utilizado para que se tenha uma média de consumo validada aí pelo Inmetro, dificilmente esse pessoal vai conseguir chegar num ponto exato como você utiliza o carro. E eu procuro utilizar o carro da melhor maneira possível, como um consumidor comum utilizaria. Ou seja, rodando com ele no trânsito, rodando com ele na rodovia, indo para supermercado, carregando, essa coisa toda, tá? Então o que acontece? Nessas situações, dificilmente você vai conseguir chegar no mesmo número que é divulgado pela fabricante. Até porque o terreno que você passa, a temperatura ambiente que você está circulando, tudo isso interfere no consumo de combustível. Então, esse carro aqui que foi gentilmente emprestado pelo grupo Stellantis, que é o proprietário da marca Fiat, para que a gente fizesse essa avaliação para você, ele foi abastecido com 100% gasolina no tanque. Nessas condições de rodagem, como eu expliquei para você, inclusive rodando com ele com o ar-condicionado ligado, que é uma situação que faz com que o carro gaste um pouquinho mais de combustível, a média que a gente obteve, abastecido com gasolina, na cidade, 10,7 km por litro. E na rodovia, consegui chegar aí a 13,2 km por litro. Ou seja, um pouquinho diferente daquilo que é validado pela Fiat, daquilo que é validado pelo Inmetro, mas também muito próximo, exatamente por causa dessas condições de rodagem que eu citei para você. É a avaliação do Fiat Fastback Audace com motor 1.0 200T, que é o motor turbo, que estamos mostrando para você aqui no canal Autoagora com BR. Essa é uma versão intermediária. Em termos de itens de série, é um carro até que é muito bem equipado, tá? Por ser uma versão intermediária. Não vou falar todos os itens que ele tem aqui não, mas você pode pegar no descritivo do vídeo, que lá está tudo colocado. Mas, por exemplo, posso citar algumas situações aqui. Ele tem o sistema ADAS, que é um sistema, por exemplo, que te mostra como é que você está em relação à faixa. Tem o sistema de frenagem de emergência que está colocado aí junto com esse pacote do ADAS. Você tem também esses sistemas que eu já mostrei para você, que no caso auxílio em rampa, o sistema do ABS, que é um sistema obrigatório, tá? O ABS é obrigatório. Esse sistema que você aperta o botão aí que te ajuda a passar, por exemplo, em terreno com pedra, em terreno com barro. Direção elétrica é um outro sistema também que é muito legal, porque você tem aí condição de fazer curva de uma maneira mais firme, mas também ele é muito leve quando você precisa fazer uma manobra de estacionamento. Os freios, disco na dianteira, tambor na traseira, sistema de suspensão independente na dianteira, eixo rígido na traseira, são todos itens aqui que estão presentes nessa versão Audace. Tem também o farol alto automático. Conforme você está com o farol alto ligado, se vem um veículo no sentido contrário, ele apaga, passando esse veículo, ele vai acender. São todos os sistemas que estão de série. O que tem de opcional? O opcional para esse carro é exatamente a tela do multimídia, o tamanho da tela do multimídia que eu comentei com você. No caso, por exemplo, ele está com esse multimídia que é opcional, ou seja, tela de 10,1 polegadas. Ele vem com a tela de 8,4 polegadas. E o preço desse opcional é de R$ 1.490. Como eu já comentei com você,
tudo que eu mostrei aqui nesse carro, com exceção desse multimídia, dessa tela de multimídia, tudo isso é item de série. Então tá faltando só comentar contigo o quanto é o preço do Fiat Fastback Audace que mostramos aqui no canal Auto Agora com BR. O preço dele, R$ 136.980. Vou repetir, R$ 136.980. Esse é o Fiat Fastback que eu mostrei especialmente para você no canal Auto Agora com BR. Quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião ali, escreve tal, que eu vou responder inclusive, tá? Aproveita, se você está chegando agora no canal, não esquece de dar seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. E o autoagora.com.br também está no Instagram, é só você acessar @autoagora.com.br_ e no Facebook, autoagora.com.br com o logotipo laranja. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.